Graça e paz e misericórdia, irmãos. A continuidade no nosso estudo que temos feito aos domingos, os fundamentos da fé cristã. Sábado a gente tem estudado o livro de Atos, domingo nós temos nos apoiado, aquilo que nos constitui como igreja, como cristãos, todas as épocas. Então, nós já olhamos em domingos anteriores temas como a Trindade, a Santa Trindade, nós já olhamos. O segundo tema foi a pessoa de Cristo, com suas naturezas divina e humana. Já vimos aquilo que Cristo fez por nós e a expiação. Na semana passada, nós estivemos olhando 3 temas de uma vez, que foi sobre o homem, sobre o universo e o pecado. E não deu para concluir, seriam mais 2 temas que nós vamos tratar hoje. São temas como, por exemplo, em cima, a graça e glória. Dentro desses temas que nós já falamos, basicamente estão quase os 5 solas da reforma protestante. Vou juntar todos esses temas que nós falamos, Todo o nosso estudo, como os irmãos sabem, nós temos enfatizado, é pautado unicamente nas Sagradas Escrituras. Então, por isso nós podemos dizer que o primeiro solo está presente em todos os momentos, em todos os estudos. O primeiro solo da reforma é somente a Escritura. E elas são suficientes como regra de fé e conduta para nós. O segundo solo da reforma, somente a fé. Nós vamos dar uma olhada básica aqui. Somente Cristo, nós não precisamos de outro mediador. Somente Cristo. Somente a graça. Nós vamos ver hoje. E somente glória a Deus. Então, esses são basicamente os 5 solos da reforma protestante. Então, nós vimos na semana passada, terminamos falando do desastre, que se acometeu sobre todos os seres humanos, que é o pecado. O salário do pecado é a morte. A morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Então, nosso destino, a nossa sorte é a morte. E não somente a morte física, mas a morte espiritual. Por todas elas, todas as eternidades separadas de Deus. Esse era o nosso destino por todo o sempre. Então, essa era a nossa sorte, o pecado. E nós terminamos a semana passada com aqueles versículos que falavam que não tem como o homem fazer por si só nenhum bem espiritual, e aquele desespero de Paulo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E aí logo em seguida fala: graças a Deus, Jesus Cristo nosso Senhor. Então, graças a Deus. Então, a palavra graça, que é o tema de hoje, ela está, se você for contar, fazer um estudo minucioso, pelo menos 99 vezes nas Sagradas Escrituras. Você encontra graça desde Gênesis até Apocalipse. Se você for procurar, você vai encontrar graça lá. Então, o que significa a palavra graça? A graça é um favor imerecido. Imerecido é algo que nós não merecemos. Então, é você dar a alguém algo que ele não merece. E foi isso que o Senhor fez conosco. Porque o que nós merecemos, conforme nós já lemos, é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, esse versículo que está aqui, ele também revela que existe um dom que é gratuito. E esse dom, ele nos é dado. Sem esforço, sem religião, sem mérito algum. Você não precisa fazer uma obra para você receber esse dom gratuito. Porque senão ele não seria gratuito. Então, esse dom da vida eterna nos é dado por outro, a saber, por Jesus Cristo. Então, nas Escrituras, vai ter vários versículos aqui que nós vamos ler juntos, Então, Caim e Abel, logo no início de Gênesis capítulo 3, fala de Adão e Eva, e os seus filhos, Caim e Abel. Eles ofereceram ofertas a Deus em cada momento. E é muito interessante que, quando Deus fala com eles,
Deus aceita Abel e a sua oferta e rejeita Caim e a sua oferta. Tem um texto muito interessante quando Deus fala com Caim ali. Creio que na maioria das versões não vai estar conforme está nos textos mais originais, mas eu fiz questão de colocar ali em cima, conforme está na versão textual, inclusive recomendo os irmãos para o Antigo Testamento, tá? Então, o que diz a versão textual de Gênesis 4, versículos 6 e 7? E Adonai Elohim disse a Caim: por que te enraivece isso? E por que está abatido o teu semblante? Se ofereceres corretamente, não serias aceito? Eis que a oferta pelo pecado ainda está à porta, anelando por ti, e tu podes beneficiar-te dela. Bem diferente do texto da versão Almeida, da revista atualizada. Né? Bem diferente. Mas quanta clareza não traz um texto mais próximo do original. É isso que estava querendo dizer ali. Então, a nossa salvação, Senhor, Deus estava falando para Caim. Era uma questão de esforço, como Caim fez, ele tentou se esforçar, dar o melhor do fruto da terra dele para Deus. Não é uma questão de mérito, não é uma questão de obras, mas é uma questão de nos apropriarmos, nos beneficiarmos daquilo que Deus já colocou à nossa disposição. Nós, por conta do pecado, somos, como já falamos, né? Já temos várias vezes esse exemplo, somos como um carro que sofreu um grave acidente. E a seguradora já deu o seu veredito. Perda total. Não há solução para nós. Não há método ou maneira de nós consertarmos a nós mesmos. Não adianta, né? Qualquer um de nós queremos consertarmos esse automóvel. Porque nós não somos mecânicos, não temos capacidade alguma para isso. Mas existe um mecânico. Existe um que pode nos salvar. E outro exemplo a respeito da nossa salvação. A salvação é como se nós estivéssemos no mar, sem saber nadar, lá se debatendo, e de repente o Senhor vem e joga uma boia para nós. Pergunta: você quer ser salvo? Todo o esforço foi dele. Toda a obra de salvação provém dele. Porque nós o amamos porque ele nos amou. Então, a nossa salvação é uma questão de nos apropriarmos dessa oferta pelo pecado, que já estava disponível desde ali do Antigo Testamento. E nós nos apropriamos dessa oferta pelo pecado de que maneira? Pela fé. É pela fé. Então, a graça de Deus, ela não necessita de qualquer cooperação do ser humano, conforme Efésios capítulo 2, versículo 8. Vamos ler juntos? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Isso aí não faz parte do versículo. Cuidado com isso. Então, irmãos, nós cremos, conforme esse versículo acima, né? No ensinamento de que a salvação é por graça divina ou favor merecido apenas, e não como algo merecido pelo pecador. Vale repetir isso várias vezes para fixar isso na nossa mente. Isso significa que a salvação é um dom imerecido de Deus por causa de Jesus. Efésios 2:9, mais uma vez, a continuação do 8. Vamos ler juntos. Não de obras, para que ninguém se glorie. Então, nós cremos, né, que a graça de Deus, ela é conferida ao homem pecaminoso, né, ao homem mortal, não porque ele já crê. Não é por conta disso, mas para que o homem creia. Porque a própria fé é um dom de Deus. Então, Tito 2:11, vamos ler juntos. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A oferta pelo pecado, como nós vemos, está disponível. E todos os homens que assim o receberem podem se beneficiar dela. Então, todos os homens vão ser salvos? Nós vemos que não.
Não vão ser todos que vão ser salvos. Mas a oferta pelo pecado está disponível a todos. Então, nós somos justificados por graça. Conforme Tito 3,7, vamos ler juntos isso aqui também. A fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Mais um versículo, Romanos 3, versículos 23 e 24. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, além de tudo isso, do Senhor vir a nós, Ele nos dar a sua maravilhosa graça, como tem até cânticos falando sobre isso, nós cremos que a graça, ela renova o nosso coração, que ela ilumina a mente, ela inclina a vontade, senão nós não iríamos desejar Deus. Ela produz fé em nossos corações e capacita o homem a realizar o bem espiritual, que o homem por si só jamais vai conseguir fazer. Então, conforme 2 Coríntios 12, 9, vamos ler juntos. Então, ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa. Romanos 2,4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a vontade de Deus é que te conduz ao arrependimento. O que nos conduz ao arrependimento é a vontade. Não é uma obra minha, ou alguma coisa que eu faça. Ajudar os pobres na rua não é isso. Não é nenhuma dessas outras coisas que a gente pode fazer. Assim, a vontade de Deus nos conduz ao arrependimento. Então, aqui abaixo, alguns fatos sobre a graça. Em primeiro lugar, a graça é um recurso ao alcance do cristão. Está difícil? Vai e busca a graça. Conforme ali, Hebreus, capítulo 4, versículo 16. Vamos ler juntos. Acheguemos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Segundo lugar, é possível crescer nela, na graça. Vamos ver 2 Pedro 3,18. Antes, crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Terceiro lugar, a graça fortifica o coração. Hebreus 13:9. Não nos deixeis levar em redor por doutrinas vagas e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça, e não com manjares que de nada aproveitaram aos que a ele se entregaram. Quarto, a graça é dada aos humildes. Tiago 4,6. Depois vamos ler logo em seguida a 1 Pedro 5,5. Antes, ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Rogo, igualmente, aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, do trato de uns com os outros, cingi-vos todos de unidade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Quinto lugar, a graça nos educa. Tito 2, 11 a 12. A gente já leu o primeiro, mas vamos ler de novo também.
porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. E o último, sexto, é possível desviar-se da graça, bem como também permanecer nela. Atos 13, 43. Vamos ler juntos. E despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, aos quais, falando-lhes, os exortavam a que permanecessem na graça de Deus. Então, podemos falar muitas outras coisas sobre a graça, ela é maravilhosa. Mas vamos falar agora sobre a questão da glória. Então, nós cremos no ensinamento de que toda a glória, toda, absolutamente toda a glória, ela é devida somente a Deus. Como diz um dos solos da reforma, só lhe deu glória, somente a Deus a glória. Então, pois a salvação ela é realizada unicamente através da vontade de Deus e da ação de Deus, bem como de toda a suficiente expiação de Jesus na cruz, que nós falamos. Ele fez essa obra por nós nos apropriamos dessa obra pela fé. E também o dom da fé é esse dom da fé, que é criado no coração do crente pelo Espírito Santo. É tudo ação de Deus. Nós apenas respondemos à ação de Deus. Então, Isaías 42, 8, vamos ler juntos. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Isaías 48, 11. Por amor de mim é que faço isso. Porque como seria profanado o meu nome, a minha glória não pagou a outra. Irmãos, qualquer criatura, absolutamente qualquer criatura, seja anjo, o anjo aparecer, nós temos casos da Escritura, até João acabou sem querer ali se prostrando para o anjo. O que o anjo falou? Eu sou um conservo teu, adora a Deus. Então, qualquer criatura, seja um anjo, arcanjo, querubim, ser humano, cristão notável, algum cristão que nós admiremos, seja quem for, incluindo os seres humanos, como falei, por mais piedosos que sejam irmãos do passado, que já faleceram, nenhum deles são dignos de qualquer glória que lhe seja tributada. Então, nenhuma pessoa merece exaltação, seja por suas boas obras, quem galardoa é Deus. Nós. Então, nós devemos sim louvar e dar glória a Deus, que Ele é o autor e o santificador dessas pessoas, inclusive, das boas obras que elas fazem. Então, João 5,41, vamos ler juntos, e também já vamos ler em seguida 1 Coríntios 10, 38. Eu não aceito glória que vem dos homens. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Louvado seja o Senhor. Amém.